Pés no chão. E bora voar, gente! Frio, viu? Tá. Menino, hoje está polo. Pessoal, hoje o vídeo tá bem interessante. Vocês que investem em fundo imobiliário, fica aqui ligadinho, porque O que pensa, né? Em investir. Isso, o que pensa, porque a gente viu muitos comentários na internet de pessoas, uns condenando fundos imobiliários, diz que fundo imobiliário é coisa para besta, diz que fundo imobiliário é você se expor à renda variável com a rentabilidade de renda fixa. Então hoje a gente tirou esse vídeo, pessoal, para poder falar para vocês, se, na opinião da gente, se vale realmente a pena ou não investir em fundos imobiliários. Isso vai ser a opinião da gente. A gente vai mostrar gráfico, a gente vai mostrar valorização, tudo que tiver envolvido com isso, a gente vai mostrar aqui a vocês, tintim por tintim, para ver. E daí vocês tiram a sua conclusão, né, Luiz? Se vale a pena ou não. É porque, assim, é uma coisa pessoal? É. Agora que seja uma coisa pessoal baseado em fatos. Estão entendendo? Porque tem vídeo que diz, não, fundo imobiliário não presta não. Já outros vídeos assim, não, fundo imobiliário é melhor do que ações, do que renda, tudinho. Eu só invisto em fundo imobiliário. Eu não arrisco, eu não boto meu dinheiro de jeito nenhum em fundo imobiliário. É muito melhor renda fixa, porque renda fixa, ela rende melhor do que os fundos imobiliários. Aí a gente vai dar a opinião da gente, mas não é só algo pessoal. A gente vai mostrar o porquê a gente pensa desse jeito. Isso. Então, pessoal, vamos prestar bastante atenção aqui, porque a gente vai mostrar a vocês com bem muito detalhe, certo? Não pule o vídeo, assista até o final, para que vocês possam comentar e entender a lógica que a gente quer passar para vocês. E vocês passarem saber também como é que funciona os fundos imobiliários, se você tem desejo, né, de investir em fundos imobiliários, ou se tem dúvidas, investe, mas tem dúvida se vende as cotas, se não vende, se continua, se não continua, fica nesse vídeo. É a doutora dos fundos imobiliários. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, primeiramente aqui no gráfico, que Rita colocou aqui, ó. Veja, Rita digitou no Google esse fundo imobiliário, BTLG11. E a primeira coisa que apareceu foi esse gráfico aí. Assim que mostra esse gráfico, o que é que vocês pensam que está acontecendo com esse fundo imobiliário? Coloca aí nos comentários depois, certo? Não vá assistir até o final não, coloca já aí. O que é que vocês acham e depois vê o que realmente aconteceu. Tem muitos gráficos que existem na internet que fica especificando cada coisinha de um fundo imobiliário. Um gráfico especifica tal coisa, outro gráfico especifica outra coisa. Então a gente tem que ter conhecimento de tudo que está envolvido, tá bom? E muito cuidado com o que vocês estão assistindo, pessoal. Isso é sério, é algo sério com o investimento de cada um da gente aqui. Por exemplo, pessoal, um dos critérios que muitos ensinam, e não só ensinam, também comentam aqui, é que fundo imobiliário, ele não tem uma valorização. Então não vale muito a pena. É melhor estar na renda fixa, porque renda fixa rende demais, é muito bom. Então, fundo imobiliário é fora de cogitação. Por quê? Porque eles olham esse gráfico, e esse gráfico aqui, pessoal, é o gráfico da cotação do fundo, ou seja, quanto o fundo ele tem de valor. A cota sobe, o valor dele sobe, o valor dele desce. Como vai... Você que está começando, só um momentinho, você que caiu aqui de paraquedas, né, está iniciando com relação a fundos imobiliários, o nome cota é a mesma coisa que uma parte do fundo imobiliário. Por exemplo, digamos que o fundo imobiliário é um shopping. Cada cota é como se fosse uma partezinha desse pedaço do shopping, certo? Então, se o shopping center, um exemplo, se o shopping center ele vale um valor de 100 mil reais. Então, o fundo imobiliário ele vai dividir em quadradinhos, dividir o valor para que você possa comprar cada partezinha por 10 reais, 50 reais, 100 reais, em vez de dar logo a tacada de 100 mil. Aí, por exemplo, eu e Rita, a gente quer o shopping de Caruaru comprar.
Mas a gente não pode comprar, dar os 100 mil. Eita, a gente só tem 10 reais, né, Rita? Aí comprou tijolinho. Pronto, aí comprou um tijolinho por 10 reais. Aí depois mais um tijolinho. E aos poucos você vai conseguindo partes maiores desse shopping. Isso. Então quando o Rita falar, aqui é uma cota, ou seja, é o valor É um tijolinho daquele. de uma parte do shopping. E o tijolinho do BTG, pessoal, custa, que é um fundo de galpões, certo? Aí aqui custa, aqui em 2019 ele estava custando R$ 107, tá certo? Aí foi passando os anos, a cota subiu, chegou aqui para 125, aqui ó, 125, aí caiu, aí veio para aqui, caiu bem, É uma queda danada. uma queda, aí depois vai subindo. E isso aqui, e terminou no tempo de hoje, que é 2025, a R$ 100. Ou seja, ele iniciou com 107 e hoje ele está com uma desvalorização na cota de R$ 100, certo? Então, eles usam esse critério para dizer que o fundo imobiliário, ele não se valoriza. Aí, clica aqui no máximo do fundo, na máxima histórica do fundo, você vê que em todo o período de existência do fundo, ele está tendo uma queda, uma queda de 6,52%. Olha aí, que não valoriza. Eu vou ficar no fundo desse. O período todinho dele só está no vermelho. Um dos critérios que eu quero mencionar aqui para vocês, pessoal, que esse gráfico que vocês estão vendo aqui, ele não está com o reinvestimento dos dividendos. Isso aqui realmente é literalmente só o preço da cota, mostrando quando a cota sobe e quando a cota desce. Isso aqui não tem nada a ver com a valorização do fundo, ok? Isso aqui é para a gente aproveitar, porque quando a cota, o valor da cota desce, aí é que você tem que aproveitar para comprar. Tá entendendo? Eita, ele tava R$ 150. Não, 125, não foi? Isso. Que viu lá na alta. Tá caro. Caiu para... Quanto foi aquela queda ali, Rita? Olha, caiu para R$ 75. Oxe, vou aproveitar. Estão entendendo? Porque quando subir de novo o valor da cota, aí você já vai ter ganho. Isso. Entendeu? Agora só com relação ao valor do fundo imobiliário. Isso. Entendeu? Esse sobe e desce, isso tá entrando dinheiro na sua conta, gente. Todo mês está entrando dinheiro na sua conta, que não está sendo computadorizado aqui. Não está sendo contado, na verdade. Não está sendo contado aqui nesse gráfico. Ok? E se vocês tiverem alguma dúvida, por exemplo, mas casal, eu recebo um valor fixo todos os meses, vai ficar alterando aos poucos, certo? Por exemplo, cada cota você pode receber 10 centavos, 9 centavos. No caso dele, ele pode pagar R$ 1, R$1,20, 90 centavos. Mas fica naquele equilíbrio, entendeu? Praticamente de 90 centavos a R$1,10, assim. Aí vamos ver outro fundo aqui, que é muito bom também, que é o KNCR11. Esse fundo é muito bom. Se vocês olharem aqui a máxima, esse fundo imobiliário, ele sempre está no verde, ó. Olha a valorização dele aqui de 2,09%. Durante todo o período, né? Todo o período. Aí você diz, olha aí, ó, que fundo maravilhoso. Tá todo verdinho, então tá valorizando. Então esse daqui, o KN, é melhor do que o BTG. É assim que o pessoal tá analisando. Pelas cores, pessoal. Muito cuidado com isso. Aí o que é que acontece? Aqui não é semáforo, não. Verde pode, vermelho pare. Não faça isso, não. Aí quando você coloca aqui a setinha, pessoal, aqui, ó, a cota desse fundo, ele tá R$ 102. Isso foi em 2012, tá certo? R$ 102. Foi passando o tempo, do mesmo jeito. A cota subindo, a cota descendo, subindo, descendo. Aqui é que despencou mesmo. Aí tá hoje em 2025, olha quanto a cota tá. 104. Vocês acham que houve uma valorização aqui da cota? A gente iniciou com 102, 2025, 104. Outro cuidado também. Cuidado para não analisar fundo imobiliário como se estivesse analisando ações. É muito diferente. Pois é. Os fundos imobiliários, pessoal, ele tem a obrigação de dar para a gente, os cotistas, 95% do lucro dele. Ou seja,
praticamente todo o lucro que ele tem, ele distribui para os cotistas. Aí o que acontece? Quando ele quer aumentar em patrimônio, quando ele quer mais valorização, o que ele faz? Ele compra prédios, imóveis, galpões, ou do que shoppings, o que for. Então, terreno. Isso. Então, o que ele faz? Ele pega dos cotistas, certo? Um valor arrecada para poder comprar esse prédio. É justamente o dinheiro que a gente bota para pagar as cotas, eles usam para fazer novas compras e ficar com, vamos dizer assim, uma área maior. Isso. Aí ele vai ter mais galpões para alugar, mais shopping para construir e lojas alugarem. Entendeu? Que é o contrário das ações. As ações não têm essa obrigação de estar distribuindo dividendos. Ela pode pegar o lucro e reinvestir nela mesma. É totalmente diferente. Então, a gente não pode realmente comparar uma valorização de uma ação para um fundo imobiliário. Mas isso não quer dizer que o fundo imobiliário ele não se valorize. E não quer dizer que as ações estejam sempre acima dos fundos imobiliários. Vá ficando aí até o final, viu? Que a gente vai mostrando as coisas aqui a vocês. Outro ponto interessante que a gente tem que levar em questão. Os fundos imobiliários, eles são corrigidos pelo IGPM. O que é que isso significa? Né? Alguma dúvida, né, casal? O que é isso? Vocês estão lembrados, assim, quem mora de aluguel, quem já morou de aluguel, sabe que o valor do aluguel mensalmente nunca fica a mesma coisa, né? Quando você tem um inquilino muito bom, ele deixa para aumentar o aluguel daqui a 2, 3 anos, por aí assim. Mas tem aquele que segue à risca a lei, que é justamente o IGPM. Ou seja, se você está alugando uma casa por R$500, no próximo ano vai ter um aumento de porcentagem de acordo, correção, né? Isso, de acordo com o IGPM. Estão entendendo, pessoal? Aí pode ser que fique, ao invés de você pagar R$500 agora, você vai pagar 520, 550. Vai depender muito do local, terreno, essas coisas todas. O valor da casa, certo? A mesma coisa são com os fundos imobiliários. Eles seguem essa mesma regra. Ou seja, você nunca vai ver o seu dinheiro sendo corroído, perdendo o valor. Porque se, por exemplo, o BTG, né, aqui, que Rita colocou como exemplo, o primeiro, que estava o gráfico vermelhinho. Digamos que ele tem um super galpão, que ele está alugando lá e todos os meses ele recebe daquele galpão R$500 mil de aluguel. Então o que acontece? Durante um ano, 2 anos, ele estava recebendo aquilo, mas foi feita uma correção e foi necessário aquela pessoa que estava lá aproveitando o galpão ter que pagar agora R$550 mil. Vocês estão entendendo? Ou seja, para os cotistas, também eles vão ser corrigidos o valor que eles vão receber. Se eu tenho aquele fundo imobiliário e recebia tanto, eu agora vou receber um pouco mais devido à correção. E não só pelo IGPM, eles também são corrigidos pela inflação, né? Isso, exatamente. É outra vantagem. Entendeu, pessoal? É por isso que Peraí, deixa eu tirar aqui meu casaco, tá dando Mas, calor. rapaz, tava tão chique. Já tá dando calor. Ainda bem, né? Bom, né? Tá um frio. Tá. Daqui a pouco eu vou tirar o meu também. Estão entendendo, pessoal? Então tem a correção desses dois índices. O IGPM, com relação ao valor do aluguel, e o IPCA, com relação ao valor da inflação. Então, o seu dinheiro vai estar protegido, não vai ser desvalorizado. Bom, pessoal, para aquelas pessoas que falam que fundos imobiliários perdem para renda fixa, a gente vai comprovar isso aqui para vocês, se realmente isso é verdade ou não. Vamos lá. Pronto, como vocês estão vendo aqui no site, aqui tá, vou botar até o mousezinho aqui para vocês entenderem melhor, tá certo? Aqui tá o fundo imobiliário MXRF11, que é bem conhecido, botei um fundo bem conhecido para queridinho, vocês né? aí. Aqui tá o BTLG, certo? Que foi o que a gente conversou agora. E aqui tá, pessoal, o CDI, que no caso aqui é um índice que representa a renda fixa, ok? O CDI, pessoal, é esse que tá de azul, que vocês estão vendo, ok? É esse aqui de azul. O BTG é o de vermelho e o MX é esse daqui, que é um verdezinho, né? Pronto. Vocês estão percebendo
onde estão os fundos imobiliários e onde é que está o CDI. Vocês estão percebendo aqui que os fundos imobiliários, por exemplo, o MXRF11 teve uma valorização de 382,60%. Por que, pessoal? Está mostrando aqui essa valorização. Porque aqui o site ele está contando com o revestimento dos dividendos e também com a valorização dos fundos. Por isso que está tendo essa porcentagem tão alta. Se quiser dar uma olhada agora na valorização real, é de acordo com esse site Mais Retorno. Isso. O BTG ele teve uma valorização de 280,8. Interessante que lá naquele outro gráfico ele não teve uma valorização, ele desvalorizou 2%. Foi 6 e pouco, não? Foi? Desvalorizou. Aqui, ó. Ele desvalorizou menos 6,52. Tá vendo? Porque ali só mostrava a cota, o valor da cota. Isso. Aqui agora é o geral, pessoal. É o geral. É tudo que o fundo tem, tudo que o fundo trabalha para poder gerar renda. Isso. Aí sim, ele agora está sendo valorizado. Muito bem. Então, vocês acham que 376 e 279%, isso é uma valorização ou não é? Imagina, sua carteira, você, quando o fundo iniciou, você começou a investir nele e sustentou até hoje. Ó, quanta valorização você não teve? Sem vender nada, só reinvestindo. E sem falar nas oportunidades, né? Porque dando uma olhada aqui para o gráfico dos altos e baixos. Aqui, né? Olha, quando ele teve realmente uma grande baixa, aí se você tiver uma reserva de oportunidade, é aí que aproveita para poder comprar mais. Pronto, pessoal. Eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia dos fundos imobiliários, fazendo duelo aí com o próprio Ibovespa, tá certo? E também com o próprio IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. Ou seja, todo fundo imobiliário que está na bolsa, eles lutam para estar acima do índice dele, que no caso é o IFIX. E o Ibovespa é o geral, certo? É a nossa bolsa de valores. É a bolsa de valores em geral. Então, olha só. O MXRF11 teve uma valorização em 237. O BTG, o Ibovespa está abaixo dos dois fundos imobiliários. E o IFIX está lá abaixo também. Então, isso mostra que realmente, se os fundos barrou o Ibovespa, imagine o CDI. Então, com tudo isso, pessoal, a gente já aprendeu, através dos gráficos detalhados por parte, que quem fala que fundo imobiliário não é bom para investimento é porque não está de acordo com os fatos verdadeiros. Ou seja, só escutou alguém falando no YouTube, ou seja, viu alguém que possa até ser um analista que fala isso. Mas outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: tem pessoas que aceitam que os fundos imobiliários têm uma boa valorização, mas não gostam de investir. Isso vai muito de perfil de cada investidor. E também não é obrigado a pessoa a investir em fundo imobiliário. Também. Mas a gente está aqui tentando ser o mais justo possível. Claro que a gente está mostrando aqui para vocês que ele não vai render igual a ação, não vai. Mas assim, não vai render no decorrer do tempo, mas ele vai ter um pico de valorização também muito bom. Vai. Ou seja, se uma pessoa não gosta de fundo imobiliário, então ela não vai falar muito sobre esse assunto. Ela vai falar aquilo que ela gosta e que ela está mais bem informada. Talvez seja em ações, em Bitcoin, essas coisas, tá entendendo? Agora sim, pessoal, também, se a gente for falar de comparação, por exemplo, o Bitcoin valoriza muito mais do que o fundo imobiliário. Aí não tem nem o que questionar. Mas a volatilidade é maior, é feita as ações. É as ações, isso. ela rende mais, valoriza mais, porém ela é mais volátil, entendeu? Pois é. Aí vem aquela nova conversa. Não colocar os ovos numa mesma cesta. A diversificação é muito importante, pessoal. E detalhe, pessoal, tem fundos imobiliários que está valorizado muito mais do que algumas ações. Então a gente também não pode criticar, porque tem fundos que sobressaem algumas ações aí também. Aí o que é que vocês podem levar em consideração? Se alguém falar, olha, fundo imobiliário não presta para investir. Você quer ouvir ele falar? Escute.
mas analise. É porque, só porque ele falou uma lógica, não quer dizer que só aquilo basta. É a mesma coisa com qualquer tipo de investimento. ETFs no exterior não vale a pena. Peraí, deixa eu dar uma olhada. Aí, você vai lá dar uma olhada, tudinho, ele falou, tem lógica, mas espera aí. Não para por aí não. Você ouviu uma questão, uma definição. Então vamos estudar mais sobre aquilo para ver se é mesmo ou se vai ser do jeito que você concorda ou não. Pessoal, vocês estão lembrados do fundo que eu mostrei a vocês, a cotação, o BTLG11? Pronto. Veja, aqui é o histórico de venda dele. Esse fundo ele é muito interessante. Ele fez uma aquisição agora há pouco, comprando mais imóveis, tá certo? E lucrou horrores com isso. E também, pessoal, ele, aqui essa gravura que vocês estão vendo é o histórico de venda dele. Aí aqui diz o seguinte, ó. O BTLG11 costuma desinvestir por ano de 12% a 15% do seu patrimônio, destravando o lucro e criando valor via reciclagem de portfólio para o cotista. O que é que esse fundo faz, pessoal? Ele pega parte daqueles prédios que não está muito rentável, que ainda está com a vacância, que não está trazendo tanta lucratividade, ele vai com uma reformulação ali no fundo. Uma reciclagem. Uma reciclagem, vende aquilo ali que não está tendo tanto lucro, para poder comprar novos imóveis e assim eles terem mais lucro com aquilo ali. Ou seja, a gestão desse fundo é uma gestão ativa. O gestor, ele sempre está ali trabalhando para poder ter muita lucratividade no fundo. Ele compra, vende imóvel constantemente, justamente para ir reciclando o portfólio dele, ou seja, reciclando a carteira dele. Entendeu? Por isso que quando vocês forem escolher qualquer investimento, um fundo imobiliário, uma ação, tem que estudar a fundo sobre aquilo que vocês estão investindo o dinheiro de vocês. Veja aqui o exemplo. Eita, vai ficar lá parado tudinho. Não. Se não der dinheiro, a gente vende, vai usar o dinheiro que ganhou com a venda para aproveitar outra coisa que seja rentável. Isso. E não é qualquer prédio que esse fundo compra. Ele compra prédios que realmente é de alto padrão, que realmente tem que tenha muito tráfego de pessoas. De turismo. Então é bem estratégico os imóveis que ele escolhe, não é assim, à torta e à direita, é muito estratégico. É tanto, pessoal, que a vacância desse fundo é muito mínima, eu acho que está na casa de 1,9%, é bem baixinha mesmo a vacância, porque é um fundo que o gestor, ele é muito bem, trabalha muito bem com relação a isso. E para você que está chegando agora no nosso canal, ou quem ainda não percebeu, a gente está com um novo quadro agora, que a gente está mostrando a carteira de investimentos do canal, certo? E a gente começou investindo só com ações e ficou de explicar a vocês o porquê a gente não colocou fundos imobiliários. Justamente porque a gente queria passar essa informação para vocês, entendeu? Aí da próxima vez agora fica atento que a gente agora só vai investir em fundo imobiliário, vai ficar assim. Uhum. Né? Sempre vai ser uma surpresa, né, Rita? Quando a gente for fazer o reinvestimento na carteira. Então se liga aí, pessoal, tá bom? Vai acompanhando o nosso canal, vai comentando, deixando as informações que vocês acham interessantes. Informações nos comentários que podem ajudar. Uhum. A gente agradece muito quem ajuda com novas informações, porque geralmente são pessoas que têm essa vontade de aprender. E como todo mundo sabe que quem ensina aprende cada vez mais, aí a gente faz isso em conjunto como família aqui. Então, pessoal, deixa aqui nos comentários se você já caiu nessa armadilha de estar acreditando nessas coisas, se você já ficou nessa dúvida se vendia ou não seus fundos imobiliários e deixava de lado, né? Comenta aqui que a gente quer saber. Se ficava feito barata tonta, né? Vou vender. Vou vender mais não. Eita, é mesmo, vou vender. É muito ruim, viu? E é isso, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Fica ligadinho aqui no canal, hypa, gente. Se inscreve e seja membro, que é só R$2 para poder ajudar o nosso canal, se vocês quiserem colaborar, tá certo? Um forte abraço para vocês e tchau!